Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do NS Tech Talks. Hoje a gente vai tentar discutir um pouco sobre esse grande desafio que é integrar soluções inovadoras a sistemas às vezes mais robustos que as grandes empresas usam, né? Existe de fato uma pressão contínua por digitalização das operações, por questões de segurança, eficiência, visibilidade e controle. Também as empresas buscam uma segurança no uso das informações e dos sistemas, então tem uma questão importante de governança e compliance. As empresas provedoras querem sempre buscar uma internacionalização das suas soluções, o que nem sempre é simples, apesar de ter boas oportunidades, especialmente quando a gente fala da América Latina. E nesse contexto, então, a gente vai tentar discutir um pouco as oportunidades, principalmente quando a gente fala de integrar soluções pensando numa logística mais eficiente, mais digital, mais visível e mais controlada. Queria apresentar os convidados de hoje. Primeiro, o Ricardo Frank, Transport Surface Manager South America na BASF. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Paulo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom estar aqui. Haley Takano, cofundador da Comprovei, agora Head de SG na NS Tech. Olá, Haley. Obrigado pelo convite. Bom, muito legal. E Lara Carolina, nossa jornalista, trazendo conteúdo. Prazer, mais uma vez. A gente vai falar de integração, Lara. Começar com você, então. A NS Tech tem muita solução. E como é que é isso nas empresas? Ela tem muita solução implementada em várias empresas já? Com certeza, tem várias empresas de diversos segmentos, alimentos, bem de consumo, varejo, agronegócio, até operadores logísticos também, que tem várias soluções integradas, né? Seja TMS, gerenciamento de risco, gestão de documentos fiscais, fintech, tudo bem integrado, né? Para otimizar aí as operações dos nossos clientes. Que é o sonho de todos, né, Ricardo? Agora pensando, quando a gente fala de multinacional, acho que tem um lado importante, que são os grandes sistemas ERPs, robustos, necessários para controle, mas de outro lado, uma vontade, uma necessidade de buscar novas soluções. Você sofre muito esse desafio da integração? Todo dia. Todo dia. Não, realmente, empresas grandes, multinacionais, vivem muito esse desafio, né? A gente, normalmente, grandes empresas, todos têm SAP, Oracle, como os principais do mercado, e muitas vezes as soluções, chegando a países como o Brasil, América do Sul, não cobrem totalmente das necessidades que a gente tem numa realidade logística que nós vivemos aqui. Então, a gente se alavanca muito nas startups, empresas de tecnologia mais locais que conhecem mais nossa realidade do mercado aqui. Então, realmente um ponto de grande desafio de trazer essas tecnologias para conversar com nossos grandes ERPs. Grandes sistemas que no fim, né, Haley, puxando você para o debate, você acaba se integrando com diferentes soluções. E dado o histórico de vocês, você percebe a maior facilidade tecnológica para integrar? É mais fácil integrar hoje do que era há 10 anos atrás? É mais fácil por um lado, porque obviamente que a tecnologia evoluiu, nós temos componentes que facilitam esse tipo de integração, né, seja de processo, seja de dados. Porém, o desafio continua grande porque exige uma necessidade, e principalmente em grandes empresas como a BASF, de fazer uma customização realmente para atender aquelas necessidades. E aí, as formas padronizadas de integração têm seu desafio. Então, acho que existe um espaço de evolução aí tecnológica por uma plataforma que realmente facilite esse trabalho. Por enquanto, continua sendo um desafio tanto para o cliente quanto para a gente fazer esse tipo de integração bem feita. Que seja fluida e segura, né? Exatamente. E tem uma questão importante, acho, pensando de novo multinacional, na questão da segurança, né? De você conseguir trazer empresas idôneas, corretas, seguras enquanto dado e afins. Como que é um processo de seleção de uma nova tecnologia? Vocês continuam trabalhando com a Comprovei, por exemplo. Como que é escolher e como que é trazer uma empresa dessa para o sistema BASF, por exemplo? Não, realmente, empresa grande começa muitas vezes por aí. A gente sai no mercado, procura um serviço porque a gente precisa atender uma demanda que, como empresa, a gente tem. Agora, quando a gente começa um processo mais sério, é a segurança o primeiro passo. E a gente viveu bastante isso com a Comprovei, né? Inclusive, talvez poderia ser que foi o processo mais demorado até a gente ter toda essa segurança, essa tranquilidade, passar por esses protocolos. Aí eu não sou experto na parte técnica, mas até não passar por todas as etapas locais, regionais, globais, muitas vezes, sim. a gente consegue falar,
um go ou no go para uma implementação de uma ferramenta, inclusive muitas vezes sem ter integração. Hoje a gente não tem nosso sistema integrado com a Comprovei diretamente, mas só por o fato de a gente liberar informações, liberar dados já precisa fazer a validação. Já precisa fazer essa validação. Então a gente termina pegando muito o tema de segurança, o tema de cliente e o tema de eficiência também, porque se a ferramenta que não traz essa visualização e essa facilidade para a gente fazer mais simples nosso trabalho, também não adianta, né? É verdade. No nosso caso, só complementando o Frank, teve o desafio de a gente estar substituindo uma solução global, ou seja, uma solução que já vinha centralizada de alguma forma pela Alemanha, no caso, a matriz da BASF, e nós aqui, como startup na época, tendo que atender exatamente isso que o Frank falou, de atender os níveis de segurança que a BASF exige globalmente. Exatamente. Então, esse foi o período talvez mais extenso. Isso. Funcionalmente, acho que o entendimento foi até relativamente rápido, mas em termos de segurança, nós tivemos que falar N vezes com a Alemanha, então foi uma ida e vinda para atender todos os requisitos de segurança. Por outro lado, para nós foi uma ótima oportunidade ter um parceiro como a BASF exigindo e eleva a qualidade da solução. Sem né? dúvida. Exato. Isso com certeza serviu de aprendizado para nós. Legal. A gente vem vivendo, acho que a Lara até tem uns números aqui sobre startups no Brasil, né, Lara? Vamos falar um pouco de número. Exatamente. Na América Latina são quase 23 mil, sendo que 5 mil delas surgiram nos últimos 5 anos. No Brasil já são 13 mil e 2 mil só do setor de agronegócio, 15% a mais em relação ao ano passado. Então é uma quantidade grande e crescendo muito, né? Com certeza. Que aí traz o desafio também de seleção. A gente fala de integração, então tem uma questão importante de segurança, tem uma questão de validações globais. Agora, e o que está além da solução? Quando a gente fala de alinhamento de contrato, as questões de pagamento, as burocracias internas de alinhamento entre áreas, isso também é desafiador ou as empresas estão mais abertas para testar ferramentas novas? Eu acho que o mercado está aberto cada vez mais a testar essas ferramentas, mas muitas vezes a gente termina focado muito mais na solução de resolver o problema e terminamos muitas vezes deixando ao lado essas partes administrativas que fazem parte de uma relação comercial. E a gente viveu isso, por exemplo, com a Comprovei. Hoje a gente tem implementado a Comprovei em todos os países da América do Sul, onde temos operações locais. Tá? Então a gente tem operações na Colômbia, no Peru, no Chile, na Argentina e aqui no Brasil, principalmente. E quando a gente chega e fala, bom, mas a gente tem que pagar. Quem vai pagar isso, né? Cada país tem que pagar, mas para isso a Comprovei teria que tirar um filial, CNPJ, uma filial, vamos falar assim. Lá nos países não é CNPJ, tem outros nomes, Sim. mas em termos do Brasil seria um CNPJ para poder faturar. Só que quando a gente vê que era o primeiro cliente que a Comprovei ia ter lá, aí discutimos bastante com Highland em seu momento e com a minha diretoria e não ia ser viável. Então aí a gente termina tomando outras medidas sempre que o tamanho seja algo controlado e que a gente regionalmente consiga absorver. Se essas operações começam a crescer demais, talvez poderia ser mais difícil ter isso centralizado aqui no Brasil. Então é realmente um desafio como colocar esse exemplo dos pagamentos. Não só, é interessante, né? Que não só um alinhamento da solução, as questões de protocolo de segurança, né, e qualidade da solução, mas essa burocracia interna de uso também, né? Total. Que é algo que às vezes você deixa para pensar depois e pode inviabilizar uma operação. Não, e cai em outros temas também, como o tema da língua que a gente fala, né? Então a gente fala, coisas curiosas. América do Sul tem só 2 línguas em teoria, não tirando o Guiana que fala inglês, pelo que eu sei. Agora o restante é Brasil, português e os nossos países espanhol. Quando a gente desenvolve uma ferramenta aqui no Brasil, que o Brasil eu não sei como estará em suas estatísticas lá, mas o Brasil gera muita startup em tema. Quando você vai na América do Sul, o primeiro desafio também é, e a língua? Porque por mais que sejam línguas bem próximas, tem termos que não são dá muito pra você específicos, entender, é verdade. É verdade. E aí entra em um desafio que também a gente sofreu bastante, de alguma maneira, de a gente levar esse tema da língua, principalmente pelo tipo de profissional que usa a ferramenta. No caso nosso da Comprovei, a gente está falando de motorista. Que tem que mexer você tem que falar a língua. Não é só falar a linguagem do motorista, mas falar a linguagem do motorista em português e em espanhol. Então, aí a gente tinha um aplicativo que estava em português
o motorista lá na Colômbia, na Argentina, no Chile, pouco provável que fale português. Então, e é uma linguagem muito deles, né? Então, esses desafios que muitas vezes, não, vamos regionalizar. A gente deixa, por exemplo, esse tema da língua também de E aí fora, perde a usabilidade, né? Com certeza. Agora, é um ganho conseguir internacionalizar, né, Haley? E que você percebe como grandes desafios e grandes oportunidades para uma empresa brasileira de tecnologia conseguir se espalhar pela América Latina? Como o Frank falou, até com uma certa ingenuidade nossa, essa questão de língua era uma barreira, nesse exemplo, mas a gente não imaginava que o espanhol seria em 3 ou 4 versões. Né? Também. Então o trabalho foi quase que triplicado, né? Quadruplicado por causa disso. Mas foi um aprendizado em perceber que, assim como no Brasil, você tem uma linguagem muito própria dos motoristas, né? Nos outros países não é diferente. Agora, fora isso, existem tecnicamente outros desafios, que não é simplesmente usar via internet, que é uma coisa global. Né? Então, por exemplo, tem a questão do fuso horário. Então, é verdade. Isso vai funcionamento, né, da ferramenta. Isso vai impactar em fechamentos de relatório, porque... Troca de dia, né? Troca de dia ou não, então, dependendo disso, e aí a BASF aqui quer ter uma visão centralizada, mas cada país fecha num determinado horário, por exemplo, né? E também a própria internet, ela varia de país para país. Sendo dentro do Brasil já tem uma variação, então, em nível de disponibilidade, isso varia tremendamente. Todas essas questões acabam influenciando na produtividade, na usabilidade do sistema. Então, imagina o desafio de você estar centralizado aqui no Brasil, né? Tendo essa operação acontecendo no continente inteiro. Com fusos diferentes, línguas diferentes e dialetos quase diferentes. Como uma plataforma 100% SaaS, sem nenhuma implementação nos outros países. A Comprovei não teve nenhuma hora, nenhum dia que pisou nesses países. Foi totalmente remoto. Então, é claro que isso... Que é uma oportunidade, né? Mas traz o desafio de conseguir implementar bem. Fazer, de fato, isso, o que, na teoria, todo mundo busca, né? Que é justamente eliminar essa etapa de setup presencial. Sim. Né? Busca aqui no Brasil, que dirá quando fala de expansão para a América Latina. Né? E pensando assim, a maturidade de cultura digital que cada país tem. Diferente? É diferente. É diferente. O Brasil, eu vejo que existe está um pouco mais na frente. Não falo que é uma distância grande, mas quando você vai ao mundo de fornecedores logísticos, transportadoras, para colocar um exemplo, os fornecedores de transporte aqui no Brasil estão com uma cultura digital mais avançada que quando você senta lá e vai com uma transportadora na Colômbia, no Peru, no Equador. Agora, já quando você vai também, talvez a Chile, talvez a diferença não seja tão grande, mas ainda tem. Então, tecnologia também termina sendo uma realidade que termina sendo muito particular de cada país também. Fora das legislações também. E fora a legislação que se comenta muito, é verdade. Porque daí também você pode correr em risco de governança, né? Se você não segue a legislação corretamente. Mas muita empresa brasileira quer exportar, certo? E exporta. Certo. 41% das empresas brasileiras que exportam são micro e pequenas empresas. Em 2022, elas exportaram 3 bilhões de dólares. A gente não vê isso, né, no mercado, né? Empresas pequenas exportando muito. Agora, você falou de tecnologia, até talvez os dois podem contribuir aqui. Quando a gente fala de codificação, cair para dentro mesmo do que está na solução, né? Uma parte bem técnica. O Brasil vai bem para concorrer com outras empresas da América Latina? A solução ela é competitiva? Talvez, Haley, vocês que chegaram lá. É super competitivo. O Brasil hoje tem tecnologia, tem mão de obra qualificada, tanto é que exporta mão de obra, né? Principalmente depois da pandemia, quer dizer, ficou mais... Do trabalho online, é verdade. O trabalho online facilitou. Verdade. Então, isso... o índice de internacionalização de nossos profissionais aumentou muito nos últimos anos, né? Isso demonstra que nós temos qualidade. E o que, infelizmente, falta realmente é a quantidade. Ainda falta muito profissional de tecnologia para atender toda essa demanda. Essa demanda no Brasil já é grande, mas, na minha opinião, o Brasil tem condições de exportar essa mão de obra tranquilamente.
E você comentou da América Latina com níveis diferentes de maturidade, também acaba uma oportunidade para vocês, uma multinacional, também exportar as soluções que vocês testam aqui, né? Não, total. No caso, por exemplo, com a Comprovei, a gente começou a história de procurar uma ferramenta de acompanhamento de entregas na base, começa já faz mais de uma década, vou falar para vocês. E a gente vinha testando coisas muito domésticas, muito locais. Em diferentes países ou mais no Brasil? Diferentes países. Nós tivemos uma ferramenta lá na Colômbia, inclusive quando eu ainda estava lá, a gente implementou uma. Chile tinha a sua própria ferramenta, a Argentina tinha a sua própria ferramenta, e nós tínhamos aqui uma outra antes da Comprovei, inclusive antes dessa ferramenta global que a gente chegou a testar. Sim. E quando a gente se encontrou, eu falei, olha, a gente tem que harmonizar esse procedimento, que não dá, porque muitos de nossos clientes internos não podem estar entrando em uma ferramenta, em outra, porque a gente tem uma responsabilidade regional e tem que ter uma harmonização desses processos. Aí a gente vai procurar, vamos procurar ferramentas não só no Brasil, porque somos uma empresa mundial e no caso nosso, como estrutura, somos regionais. A gente sai e procura que boas empresas também tem nos países, e a concorrência na qual a Comprovei terminou ganhando não foi só no Brasil. Ah, que interessante. Empresas de diferentes países. Isso, inclusive uma da Argentina ficou muito forte também no final. Então a gente se encontra que realmente a gente, quando vai a esse nível de detalhe, eu concordo com ele. A gente tem muita oportunidade de empresas de tecnologia aqui no Brasil, mas eu também entendo o porquê, ou pelo menos na minha teoria, né? Porque aqui tem mercado para isso. Tem mercado, tem volume. Tem volume. É verdade. Então, quando você vai num país pequeno, por exemplo, um país como o Equador, que é um mercado importante para nós, e principalmente para o agronegócio, não é tanta empresa de tecnologia, mas concorrentes do nível da Comprovei. Então, também no tema de ter mercado, volume de empresas, muitas das empresas grandes estão localizadas na América do Sul, aqui no Brasil, como é o caso da BASF. A sede principal da região aqui está no Brasil. Claro. Então, esse tipo de coisas terminam puxando um pouco e elevando o nível, né? Que é legal. Aliás, tem uns dados sobre a América Latina, investimento, né, Lara? Exatamente. Na 4ª edição do Latam Digital Report da McKinsey, de 2018 a 2021, a gente tem 4 vezes mais unicórnios na América Latina, né, que são empresas que valem mais de $1 bilhão, e 6 vezes mais dólares em capital de risco investidos. Então, isso está... O mercado pungente, acho que é isso, né? Exatamente, reflexo disso. Que é bem interessante. Agora você falou da visibilidade da regionalização. Como que você vê torre de controle, que é um tema até que a gente fala muito aqui, né? E tem esses vários momentos, torres. Vocês também têm esse caminho já estão implementando? Como que tá isso lá dentro, pensando a região? O tema de torre de controle é um termo que eu procuro tocar com cuidado, porque é um tema muito abrangente. E, inclusive, escutando o programa inicial de vocês, que vocês falaram de torre de controle, a pessoa da PepsiCo, acho que era ele, né? Foi. Ele falava um tema que eu acredito bastante, que é a torre de controle, dependendo da perspectiva que você quer a torre de controle. E a gente também vê nessa mesma linha. Ele falava do tema de segurança, por um lado, o tema de... integração de dados, né? De você ter um dado único, né? E de cliente. E a torre de controle desde a perspectiva logística. Então, hoje, dentro da base, a gente fala torre de controle de fato, como pode ser concebida uma torre de controle, a gente não tem. Porque a gente precisa ir queimando etapas. Legal. Uma torre de controle é um tema muito abrangente. Então, a gente tem que ir vendo e, como fala, não, comendo esse elefante por partes. Interessante. E no fim, vocês estão no caminho de construção, né? Quando fala em integrar soluções, em ter uma visibilidade regional, padronizar processos, é o caminho para... chegar numa torre. Exatamente. Que é interessante. E o que é difícil trabalhar com multinacional, Haley, para as empresas de tecnologia que buscam, né, esse caminho, que é sempre um sonho entrar em multinacionais, mas também tem desafios que você já citou alguns, né, de padronização, de segurança, de validação. O que você vê que é desafio e que é oportunidade, principalmente, quando você entra numa multinacional? Bom, eu vou enfatizar a oportunidade, porque no nosso caso, tivemos a felicidade de cruzar com a BASF, uma empresa que tem uma mentalidade de inovação. Então, apesar de sermos pequenos, né, tivemos toda a oportunidade de entrar pela porta da inovação. Eu me lembro que foi, na ocasião, um Demo Day dentro da Câmara Alemã, que o diretor de Supply Chain América Latina, o Renato, na ocasião, legal, nos viu.
chamou para um Demo Day na BASF, né? E eu acho que esse espírito de inovação possibilitou que mesmo uma empresa pequena pudesse estar concorrendo com soluções, como o Frank falou, globais já, interessante. que inclusive estão implementados em outros países, né? E que aqui no Brasil tinha suas dificuldades por causa de todas as características regionais. Então isso foi uma porta valiosa que pudemos aproveitar. Então, se não houvesse essa mentalidade de encarar uma parceria onde, evidentemente, você precisa contar com uma empresa inovadora, que é pequena, por outro lado, Verdade. essa mentalidade, mesmo em grandes multinacionais, não é comum, né? Então, apesar de a gente ter dificuldades, como já foi mencionado, de atender todos os aspectos de segurança, por exemplo, a BASF foi muito parceira nesse sentido. Então, nós construímos juntos, né? Fizemos vários erros juntos, né, Frank? Aprendimos. Acho que a gente pode admitir aqui, mas o importante é que houve essa parceria que possibilitou, eu acredito, de ambos os lados, no nosso caso, aprender como se lida com uma grande empresa e também, eu acredito, do lado deles, de como se lida com uma empresa inovadora, pequena que traz tecnologia inovadora. E é interessante que a gente vê as empresas investindo muito em inovação de produtos, BASF, por exemplo, e é mais raro isso chegar na ponta, né, quando fala em processos. Vocês têm uma dinâmica de pensar inovação sempre? Assim, de buscar mercado, enfim, Demo Day, por exemplo, isso está na rotina da operação? Está. A BASF, eu desde que cheguei o primeiro dia aí, depois de 14 anos de BASF, em todos os rincones, todos os cantinhos. Aí, rincones aí funciona. Portunhol. Todos os cantinhos a gente vive o tema de inovação dentro da BASF. A gente tem um centro de inovação aqui em nosso escritório aqui em Morumbi, o Onono, sim, que é um centro realmente incentivando a nossos fornecedores, a nossos clientes a trazer essa inovação. E em todas as coisas que a gente se propõe, a gente sempre escuta, bom, e como podemos fazer sempre diferente e melhor? Então, um tema que vive no DNA da empresa. Que não é tão comum de fato, né? Especialmente quando olha grandes empresas. E tem sempre uma questão da inovação com a segurança. A gente citou várias vezes a segurança aqui. Total. Acho que tem a segurança da operação, fala de uma empresa de produtos químicos, inclusive, né? Isso é super importante. Segurança de compliance, governança, segurança de dados. A inovação pode ser feita com segurança? Totalmente. A gente tem esse pilar de segurança também e de compliance muito bem arraigados na cultura da BASF. E a gente inova dentro desses marcos. Tá? Dentro do marco de segurança e dentro do marco do compliance, a gente não sabe. Então, e tem muita coisa. Eu acho que na medida que a gente vai passando e a tecnologia vem chegando, a gente vai se encontrando que a gente vai rompendo esses paradigmas que muitas vezes a inovação tem que ir em contra de muitos desses princípios e não. E a BASF é um exemplo disso. A gente está constantemente desafiando, fazendo coisas diferentes, aprendendo a lidar com empresas pequenas. A BASF é uma empresa grande, pesada, e a gente tem que se acostumar a trabalhar com empresas que, como a Comprovei, tem uma forma de trabalhar diferente. Então, para nós também, culturalmente, e o Ali vai lembrar, a gente querendo fazer as coisas rápido, tem que estar, o cliente está pressionado, e fala, calma, tem que fazer isso. Então, a gente termina se acostumando. Sentir essa diferença, né? Claro. E do ponto de vista mais de solução técnica, Hala, essa ida, né, não só através da BASF, mas chegar em outros países, também trouxe melhorias para o sistema? Vocês percebem isso? Trouxe. Primeiro porque, como foi mencionado, a operação parece semelhante sobre o guarda-chuva de uma empresa, mas cada região tem suas diferenças. Essa diferença é um aprendizado que só enriquece o produto, né? É lógico que o Brasil é o maior mercado na América do Sul, né? Então, por si só, o fato da BASF nos levar a 4 cantos aqui do Brasil já é um aprendizado, mas sem dúvida que mesmo nas operações menores em outros países, existe um aprendizado, às vezes, de atender essas pequenas diferenças. Essas pequenas diferenças nos outros países, às vezes, é a diferença que falta aqui em outra solução ou para algum outro cliente, né? aqui no nosso maior mercado, que é o Brasil, por enquanto. Que é interessante. Não, e se você me permite complementar esse ponto de Ali, é assim,
o fato de ter uma boa relação entre uma empresa grande como a base de uma empresa como a Comprovei termina gerando a oportunidade de criar novas relações. Então, a gente termina gerando hoje nos cenários com outros clientes da Comprovei, inclusive hoje da NSTech, que poderiam ser de outros mercados ou até próprios concorrentes, vamos falar assim, e a gente troca essas experiências de como que é o trabalho com a Comprovei. E hoje a gente tem um caso específico com uma empresa em especial, onde a gente começou graças a essa conexão com a Comprovei, e a gente hoje, cada vez que quer fazer um benchmark de X coisa, que não tem nada a ver com a Comprovei, vai lá e fala, cara, preciso falar desse tema, dá para bater um papo? Então, essa proximidade com empresas pequenas termina criando um networking muito interessante para um aprendizado. Então, a gente não só aprende entre a relação base e Comprovei, sino na relação do base em torno de ambiente da Comprovei, que são outros clientes. Isso termina sendo muito positivo. De inovação como um todo, mas está falando de uma coisa específica, né? Se aumenta e melhora o ecossistema. Com certeza. Bem interessante. Bem bacana. Então, para convergir para o final, como que você convida empresas grandes a trabalhar com empresas menores? Qual que é o caminho para essa inovação complementar que você trouxe, que é uma visão muito legal, né? De inovar, mas inovar com segurança, inovar com qualidade. Como convida as multinacionais para vir para esse mundo? Bom, a primeira mensagem seria abertura. A gente tem que estar totalmente aberto a errar, a aprender junto, sim? Não é one fit for all. Sim? Então, não todo a experiência que a base viveu com a Comprovei é a experiência que outra multinacional vai ter com a Comprovei ou com outra empresa do grupo da NSTech. Então, eu acho que primeiro temos que ter essa clareza. Segundo, a resiliência de ir fazendo os ajustes, não necessariamente como a gente queria. Isso foi um dos grandes desafios como cultura base. A gente, não, eu quero fazer isso. No momento que vai passando o caminho, a gente tem que entender que não era do jeito que a gente imaginava. A gente também tem para aprender. Muitas vezes esse ego das empresas grandes termina começa a pisar mais forte em cima das empresas pequenas. E a gente tem que ter essa humildade e falar, olha, por mais que a gente tenha um mercado grande, a gente talvez não seja tão bom em outras coisas. E por isso que a gente está saindo no mercado a procurar empresas que tragam esse tipo de coisas nas quais a gente não é tão bom. Que legal. Então, a gente trazendo essa resiliência e trazer um pouco essa humildade, a gente começa a ver com nos olhos diferentes as oportunidades que essas relações com startups terminam trazendo da inovação, da segurança e do compliance. Que legal. E sem abrir mão, né? E sem abrir mão. E você, Hallie, como é que convida as multinacionais a trabalharem com empresas de tecnologia inovadoras e menores, mas com soluções talvez às vezes mais nichadas, né, como foi bem colocado, mas que trazem valor também? Eu acho que a oportunidade das grandes empresas trabalharem com as pequenas é o fato, claro, as pequenas têm mais agilidade de estar entendendo essas necessidades das grandes empresas, tem uma certa flexibilidade também, né? Quer dizer, está mais disposta realmente a estar mudando o curso, quer dizer, existe uma agilidade para isso, que no caso do exemplo aqui com a BASF foi fundamental, porque a BASF, obviamente, que globalmente tem uma forma de trabalhar, né? E a gente também, como o Frank falou, nós também procuramos levar, apesar de sermos pequenos, a experiência das melhores práticas de outros grandes clientes, parceiros, que nós temos. Legal. Né? Então, acho que mesmo uma grande empresa tem aquilo para aprender com as pequenas, né? E principalmente se as pequenas já estão focadas em atender grandes empresas, como é o caso da Comprovei. É interessante você citou isso já, né? Essa questão da construção do próprio ecossistema, o networking, como você falou, né? Quanto mais você se insere, mais cresce esse ecossistema, mais soluções interessantes, mais benchmark legal e no fim o que a gente quer é isso, né? Uma logística mais eficiente para o planeta inteiro, né? Que vai ser inclusive, melhor. Vocês falando agora, escutados para a Hallie, lembrei que agora faz umas 2 semanas, chegou um círculo aí, né, nas comunicações da base, chegou um círculo lá de como o nosso círculo ampliou em número de startups que trabalham hoje com a base. Ao redor da base. Então, ele tinha como as diferentes áreas. E a gente tem, olha, onde que a gente estava nos anos atrás e qual
que número de novas startups ou tecnologias estão chegando Aí deu lá. para ver E esse aí crescimento. deu para ver, Ó, exato. que legal. E uma das nossas áreas, que é a área de supply chain e logística, a gente vê como a Comprovei estava já faz uns 6 anos que a gente começou nossa relação comercial e hoje a gente está com outras mais 4. Então, coisa que legal. antes era 1, Que legal. hoje a gente está com aproximadamente 4 startups É uma diferentes. jornada, É né? uma jornada. Muito E legal. calma, aí tem que ter calma. Tem que ter calma. Tem que ter calma. Fala, você ia complementar? Não. Não, então eu queria agradecer demais, passa rápido, né? Como a gente Quase. falou. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Halle. Obrigado, Lara, de Obrigada. novo. E obrigado a todos e todas com esse mais um episódio do NS Tech Talks. Voltamos no próximo.